O riso para quando as botas chegam. 3 homens encostados numa cantina observam a coluna entrar pela rua estreita. Fardas desbotadas, rostos jovens, pele morena. Um cospe no chão. O outro ri. Aqueles soldados vindos do Brasil não assustam ninguém em Camaiore, e todo mundo ali tem certeza disso. O tenente Arlindo Ferreira ouve o riso. Não reage. Olha para a encosta escura à frente e pensa no que está por vir. E o que aqueles homens ainda não sabem é que quando o sol raiar eles vão chorar, mas não de rir. Se você quer saber como os italianos reagiram quando viram aqueles soldados descerem com prisioneiros alemães, inscreva-se e conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. O navio ainda balança na memória de Arlindo quando ele pisa na lama italiana pela primeira vez. 42 dias de Atlântico, enjoo, calor e a incerteza de quem nunca viu neve na vida. O porto de Nápoles recebe os pracinhas em julho de 1944 com um cheiro de entulho e fumaça que nenhum deles vai esquecer. A cidade está destruída. E os brasileiros percebem, ali mesmo no cais, que chegaram numa guerra que já dói faz tempo e que ainda vai doer muito mais. Os americanos os observam desembarcar sem disfarçar a dúvida. Um sargento do 5º Exército anota no caderno: soldados jovens, mal equipados, sem experiência de combate real. A avaliação não é cruel, é honesta. A Força Expedicionária Brasileira traz 25.000 homens recrutados às pressas, treinados em clima tropical, muitos sem nunca ter visto montanha. O exército mais poderoso do mundo está assistindo, e ninguém aposta alto nos pracinhas. Arlindo tem 23 anos e uma fotografia da mãe dobrada dentro do capacete. Nasceu em Juiz de Fora, estudou até o 2º ano do colégio e foi convocado numa terça-feira sem aviso. Ele não escolheu essa guerra, mas está aqui de rifle na mão, olhando para os Apeninos como quem olha para uma parede sem porta. Os outros tenentes da sua companhia têm a mesma expressão: determinação e medo convivendo no mesmo rosto, sem que nenhum manual militar ensine a esconder. A coluna marcha para o norte em caminhões velhos, que rangem em cada curva da estrada. O cenário muda rápido. Primeiro o caos de Nápoles, depois campos abertos, depois vilas pequenas encravadas entre montanhas que crescem a cada quilômetro. É outubro agora. O frio chega antes do esperado, e os uniformes brasileiros feitos para o calor do Rio de Janeiro não seguram nem o vento da tarde. Alguns pracinhas enrolam mantas capturadas dos alemães só para aguentar a noite. Camaiore aparece no horizonte como qualquer outro vilarejo italiano. Pedra cinza, torre de igreja, janelas fechadas. Mas algo muda quando a coluna entra pela rua principal. As janelas não abrem, as crianças não correm para ver. Uma mulher velha espia pela fresta de uma veneziana e fecha de volta. A Febe já ouviu falar desse silêncio. É o silêncio de quem foi libertado antes por outras tropas e ainda carrega o peso do que essas tropas fizeram. Os 3 homens da cantina são os únicos que aparecem. E riem. Arlindo conhece esse riso. Já ouviu variações dele no Brasil, nas ruas, nos quartéis, nos olhares que medem um homem pela cor da pele antes de qualquer outra coisa. Aqui na Itália o riso tem sotaque diferente, mas a intenção é a mesma. Ele respira fundo e dá ordem para a companhia montar acampamento no pátio da escola abandonada no fim da rua. A escola tem o telhado furado e cheira a mofo e pólvora velha. As carteiras estão empilhadas num canto, algumas quebradas. Numa lousa ainda legível, alguém escreveu uma data em giz: 12 de setembro de 1943, o dia em que os alemães ocuparam o vilarejo. Arlindo passa o dedo sobre os números e sente o giz esfarelando. Mais de 1 ano sob ocupação. Ele começa a entender por que as janelas não abrem. O cabo Dirceu entra no quarto improvisado com uma panela de feijão com farinha que cheira à glória. Os 2 dividem a refeição em silêncio enquanto lá fora o vento raspa as telhas. Dirceu é de Recife. Fala pouco, mas quando fala é certeiro. Ele olha para Arlindo e diz: "Esses italianos não confiam em ninguém, tenente. Não é com a gente. É com todo mundo." Arlindo concorda com a cabeça e não responde, mas a frase fica. O briefing chega às 20 horas na forma de um mapa dobrado e uma ordem manuscrita.
Alemães da 148ª Divisão estão entrincheirados na encosta norte do vilarejo, a menos de 2 quilômetros. Controlam a estrada que liga Camaiore ao vale e usam essa posição para abastecer um bolsão de resistência mais ao leste. Enquanto eles estiverem lá, nenhum avanço aliado naquele setor é possível. A missão da Companhia de Arlindo, 86 homens, é simples no papel: tomar a posição antes do amanhecer. Simples no papel. Arlindo espalha o mapa na carteira da escola e chama os sargentos. A encosta tem 2 pontos cegos que podem virar armadilha. A estrada de acesso é estreita demais para veículos. Vai ser tudo no pé, no escuro, com baioneta e silêncio. Um dos sargentos pergunta se vão ter apoio de artilharia. A resposta é não. Qualquer disparo avisa os alemães e enterra o elemento surpresa. Arlindo olha para os rostos ao redor da carteira e vê tensão pura. E também algo mais difícil de nomear: a disposição de quem já decidiu o que vai fazer, não importa o custo. Às 22 horas, Dirceu vai até a janela e chama Arlindo com um gesto. Do pátio da escola dá para ver uma luz fraca tremendo no morro. Uma fogueira alemã, descuidada ou proposital, impossível saber. Os dois ficam olhando em silêncio por alguns segundos. Lá em cima, 240 homens esperam a noite passar, sem imaginar o que está sendo planejado aqui embaixo. Arlindo fecha a janela devagar. A companhia come, limpa os rifles e pouco fala. Alguns escrevem cartas que talvez nunca cheguem. O pracinha Gilberto, 18 anos, de Belo Horizonte, dobra uma folha de papel com cuidado excessivo, como se a precisão no dobrar pudesse garantir que a carta vai encontrar o destino. Ele escreve o nome da mãe no envelope com letra grande e guarda dentro da mochila com o mesmo cuidado de quem guarda algo sagrado. Arlindo vê tudo isso e não diz nada, porque não há nada a dizer. À 00:10, Arlindo dá a ordem em voz baixa. A companhia forma na escuridão do pátio, rifles travados, botas amarradas com duplo nó. Nenhum barulho além da respiração e do vento. Os 3 homens da cantina já foram para casa faz horas. Eles não vão ver a coluna partir. Não vão ver os pracinhas desaparecerem morro acima como sombras. E quando o sol raiar sobre Camaiore, o vilarejo já vai ser outro. Mas isso ainda está a algumas horas, e muita coisa pode acontecer antes do amanhecer. A coluna some na escuridão em fila única, sem uma palavra. Arlindo vai na frente com o mapa dobrado no bolso do peito e a bússola na mão esquerda. Atrás dele, 86 homens movem os pés com cuidado de quem sabe que um galho quebrado pode custar uma vida. O terreno sobe rápido, pedra solta, raiz exposta, lama que suga a bota a cada passo. O frio corta a cara. A respiração sai em nuvem branca no escuro e Arlindo pensa: se algum alemão estiver olhando para baixo agora, vai ver 86 fantasmas subindo em sua direção. O primeiro trecho da subida leva 40 minutos e nenhum disparo. Arlindo para a coluna numa curva fechada do terreno e chama o sargento Monteiro com um gesto. Os dois se abaixam sobre o mapa. Faltam 300 metros para o primeiro ponto de observação alemão, uma pedreira abandonada que virou posto avançado. É preciso contornar pela direita, descer uns 30 metros de cota e subir de novo pelo flanco cego. Mais tempo, mais esforço, mas é o único caminho que não passa direto na frente dos olhos deles. Monteiro concorda com a cabeça e passa a instrução para trás em sussurros. A coluna dobra para a direita e mergulha numa vegetação mais densa, arbustos baixos, pedras cobertas de musgo, chão que absorve o som das botas melhor do que a estrada. Arlindo sente o suor gelando nas costas, apesar do frio. Cada passo no escuro é uma aposta. Ele pensa no Dirceu que ficou no vale com o grupo de cobertura e torce para que a posição alemã do flanco sul continue quieta. Faltam 150 metros quando o pracinha Souza tropeça numa raiz e cai com um baque seco no chão. O som para o tempo. Todos param de respirar ao mesmo tempo. 5 segundos. 10. 15. Nenhum movimento lá em cima. Nenhuma voz alemã cortando a noite. Souza se levanta devagar, com o joelho sangrando dentro da calça, e retoma o passo sem fazer barulho.
Arlindo fecha os olhos por um segundo e solta o ar. Foi por pouco. O posto avançado aparece aos poucos entre as árvores. Uma estrutura de pedra com um telhado de zinco. Uma janela com luz fraca vazando pelas frestas. 2 silhuetas do lado de fora com rifles no ombro. 2 sentinelas. Arlindo os observa por 2 minutos inteiros sem piscar. Eles caminham num padrão previsível. 10 passos para a esquerda, pausa, 10 passos para a direita, pausa. Soldados cansados fazendo ronda de madrugada, num posto que nunca foi atacado. Não estão esperando nada. Arlindo designa 4 homens com gestos silenciosos. Eles se separam da coluna e avançam rastejando pela vegetação. O vento aumenta nesse momento, providencial, porque cobre o som do movimento. Arlindo acompanha cada centímetro do avanço com os olhos. Os 4 param. Esperam o momento certo no padrão da ronda. E quando as 2 sentinelas viram as costas ao mesmo tempo, é questão de segundos. Nenhum disparo, nenhum grito. O posto avançado deixa de existir em silêncio absoluto. A coluna retoma o avanço. Agora o terreno abre um pouco, e Arlindo consegue ver o conjunto principal da posição alemã. 3 estruturas de pedra dispostas em triângulo, uma trincheira conectando as 2 da frente, um ponto de metralhadora no centro com visão total para a estrada abaixo. É exatamente o que o mapa mostrava. Ele respira fundo. Até aqui o plano funcionou, mas os próximos 100 metros são no campo aberto. E campo aberto de madrugada, contra uma posição entrincheirada, é onde os planos costumam morrer. Arlindo divide a companhia em 3 grupos. O primeiro vai pressionar a trincheira pela esquerda, criando barulho e distração. O segundo contorna pela direita e ataca a estrutura traseira. A mais fraca, sem linha de visão direta para o ponto de metralhadora. O terceiro, com ele e Monteiro, vai direto para o centro no momento em que os alemães virarem atenção para os 2 lados. É um movimento que exige timing perfeito e nervos firmes. Ele olha para os homens ao redor e vê nos rostos a mesma coisa que viu no pátio da escola. A disposição de quem já decidiu. O grupo da esquerda dispara primeiro às 3h14 da madrugada. O barulho explode no silêncio do morro como um trovão. Gritos em alemão. A metralhadora acorda e costura a escuridão para a esquerda. É o momento. Arlindo levanta e corre. 86 metros de campo aberto que parecem 800. O vento uiva. Os disparos iluminam a névoa em flashes. Ele ouve uma bala passar perto. O som é inconfundível, quem ouviu uma vez nunca esquece. E continua correndo. O grupo da direita estoura a estrutura traseira antes que os alemães consigam reagir ao segundo flanco. A confusão dentro da posição é total. Tiros vindo de 3 direções, ordens contraditórias, homens que não sabem para onde apontar. Arlindo entra pela abertura da trincheira com Monteiro e mais 4 homens. O combate dentro da trincheira é brutal e curto, 40 segundos que pesam como 1 hora. Quando para, 12 alemães estão de mãos para cima e o ponto de metralhadora está nas mãos da FEB. Às 3h52, Arlindo está em pé no ponto mais alto da posição olhando para baixo. Camaiore dorme no vale. Telhados de pedra, torre da igreja, a praça onde 3 homens riram algumas horas atrás. A estrada que os alemães controlavam agora está aberta. 58 prisioneiros aguardam escoltados numa das estruturas. 4 pracinhas feridos, nenhum morto. Ele tira o capacete, passa a mão no rosto e fica assim por um momento, imóvel, em silêncio, olhando para o vale que não sabe ainda o que aconteceu. Arlindo está sentado numa pedra com um rifle no colo quando o céu começa a clarear no leste. Tem uma expressão que não é alegria nem alívio. É aquela coisa estranha que fica depois que o medo vai embora e a realidade do que aconteceu ainda não chegou. Depois olha para o vale e murmura baixo, para ninguém em especial. Eles ainda estão dormindo lá embaixo. Em poucos minutos, Camaiore vai acordar, e o vilarejo que dormiu sob ocupação alemã por mais de 1 ano vai abrir os olhos para algo que ainda não sabe como chamar. Leva menos de 1 hora para organizar a descida. Os prisioneiros marcham na frente, escoltados em silêncio. Arlindo vai no meio da coluna, rifle no ombro, olhos no vale que clareia devagar. Quando a coluna entra pela rua principal de Camaiore, o sol ainda não chegou,
Mas a noite já foi. O primeiro sinal é uma janela que abre. Não é a janela de ninguém importante. É a de uma mulher de meia idade no segundo andar de uma casa cor de ocre desbotado, que ouve vozes diferentes na rua e espia com cuidado de quem aprendeu que curiosidade pode custar caro. Ela vê os pracinhas descendo o morro com os prisioneiros alemães à frente, rifles no ombro, passo firme. Fica olhando por alguns segundos. Depois abre a janela inteira e chama alguém dentro de casa com uma voz que não tenta mais ser discreta. Em 10 minutos a rua está acordada. Crianças aparecem primeiro. Sempre são as crianças. Elas ficam na calçada olhando para os alemães presos com uma mistura de medo e fascínio que nenhum adulto consegue disfarçar tão bem. Um menino de uns 8 anos se aproxima de Arlindo e aponta para os prisioneiros com o dedo indicador, como se precisasse de confirmação do que os olhos estão vendo. Arlindo assente com a cabeça. O menino sorri, um sorriso pequeno, ainda inseguro, de quem não tem certeza se pode comemorar. Os 3 homens da cantina aparecem por último. Arlindo os vê chegarem pela rua lateral, parados na esquina, observando a cena sem se aproximar. Um deles, o que cuspiu no chão na noite anterior, olha para a coluna de prisioneiros alemães, depois olha para Arlindo, depois olha para o chão. Não diz nada. Não ri. Arlindo também não diz nada. Não precisa. Algumas coisas se resolvem sem palavras, e esse é um desses momentos. O padre do vilarejo é o primeiro adulto a cruzar a rua. Ele vem com passos rápidos, as mãos juntas na frente do peito e para diante de Arlindo, com os olhos cheios de uma emoção que parece velha demais para caber num único rosto. Fala em italiano rápido demais para ser entendido. Um soldado da FEB, que estudou alguma coisa de francês, tenta traduzir aos tropeços. Mas o essencial chega. Obrigado, obrigado, obrigado. Arlindo aperta a mão do padre e sente o aperto firme de quem segurou esse momento por mais de um ano. Os 58 prisioneiros alemães são entregues ao comando aliado naquela manhã, e a estrada norte de Camaiore é declarada aberta às 8h40, liberando o avanço de 2 companhias americanas bloqueadas a leste faz 3 dias. O setor inteiro se move. Um relatório do 5º Exército registra a operação em 2 linhas secas. Posição tomada, estrada liberada, 0 baixas fatais entre as forças brasileiras. 2 linhas que não dizem nada sobre o que custou chegar até elas. 4 pracinhas voltam com ferimentos. Souza com o joelho aberto, o mesmo que sangrou em silêncio durante a subida. Outros 3 com estilhaços e escoriações de combate. Todos evacuados, todos sobreviventes. O pracinha Gilberto, 18 anos, de Belo Horizonte, desce com a carta da mãe ainda na mochila e um corte raso no antebraço esquerdo que ele nem lembra de ter levado. Quando percebe o sangue seco na manga, olha para o próprio braço com uma expressão de surpresa genuína, como se o corpo tivesse agido sozinho, enquanto a mente estava em outro lugar. Nos dias seguintes, algo muda em Camaiore. As janelas ficam abertas. As crianças param de fugir quando os pracinhas passam pela rua. Uma família de agricultores do lado norte do vilarejo começa a deixar pão e queijo na porta da escola toda manhã, sem avisar e sem assinar. Arlindo descobre quem é quando vê o filho mais velho da família depositando a cesta antes do amanhecer. Manda agradecer. A família manda de volta uma garrafa de vinho tinto e um bilhete escrito em italiano com letra irregular. O filho mais novo traduz aos solavancos: "Vocês são homens de verdade." A primeira lição que aquela madrugada deixa não está em nenhum manual militar. Está na diferença entre chegar como força e chegar como presença. Os pracinhas não libertaram Camaiore com discurso, libertaram com ação silenciosa, precisa e humana, sem saques, sem violência contra civis, sem o peso que outras tropas haviam deixado antes deles. Os italianos não abriram as janelas porque foram convencidos. Abriram porque viram. A segunda lição é sobre o que o preconceito custa a quem o carrega. Os alemães subestimaram a companhia de Arlindo da mesma forma que os 3 homens da cantina. Construíram uma posição forte virada para a estrada principal e deixaram o flanco cego descoberto,
porque quem espera pouco não se prepara para muito. O elemento surpresa não nasceu só do planejamento, nasceu também do descaso do inimigo. A terceira lição demora mais para chegar. Ela vem nas décadas seguintes, quando veteranos da FEB voltam à Itália como turistas velhos, com fotografias amareladas, e encontram vilarejinhos que ainda guardam memória deles. Camaiore tem hoje uma rua com nome brasileiro. Uma placa numa parede de pedra registra a data da libertação. Moradores idosos contam para os netos a história dos soldados do Brasil que desceram o morro com prisioneiros alemães numa madrugada de outubro e que não pediram nada em troca, além de um aperto de mão. Arlindo Ferreira voltou ao Brasil em julho de 1945, no mesmo navio lotado de pracinhas que cheiravam a Europa e saudade. Voltou para Juiz de Fora, casou, teve filhos, trabalhou numa fábrica de tecidos por 30 anos. Nunca escreveu memórias, nunca deu entrevistas. Quando os netos perguntavam sobre a guerra, ele respondia com poucas palavras e mudava de assunto. Num canto do quarto, o capacete velho ficou pendurado na parede até o fim, com a fotografia da mãe dobrada dentro, desbotada pelo tempo e pela umidade de uma noite italiana. Dirceu ficou entre os últimos a embarcar. Ajudou na reorganização de campos de deslocados por mais 2 meses e voltou ao Recife em setembro, magro e calado. Anos depois, numa reunião de veteranos em São Paulo, alguém perguntou qual tinha sido o momento mais difícil da campanha. Ele pensou por um longo tempo antes de responder. Não foi o combate, disse. Foi a espera, quando você sabe o que vai acontecer e ainda não pode fazer nada. Aqueles minutos no pátio da escola, com o vento raspando as telhas e os meninos escrevendo cartas para as mães. O pracinha Gilberto viveu até os 87 anos. Nunca voltou à Itália, não por falta de vontade, mas porque a vida de operário em Belo Horizonte nunca sobrou em dinheiro nem em tempo. Mas em 1994, 50 anos depois da campanha, recebeu uma carta do município de Camaiore. Dentro, uma fotografia da placa inaugurada em homenagem à FEB e um convite para a cerimônia. Ele não foi, mas enquadrou a fotografia e colocou na parede da sala ao lado do diploma de primário dos filhos e do retrato de casamento. Quem visitava a casa e perguntava o que era aquilo, ele respondia com 3 palavras. Fui lá. Voltei. A FEB lutou por 239 dias na Itália. Participou de operações que mudaram o mapa do fronte norte. Fez mais de 20 mil prisioneiros. Perdeu 468 homens em combate. Nomes gravados num monumento em Pistoia, na Itália, que recebe flores até hoje de famílias italianas que não esqueceram. Cada nome representa um homem que saiu do Brasil sem pedir, atravessou um oceano sem garantia de volta, e entrou numa guerra europeia carregando na mochila uma fotografia, uma carta e a teimosia de quem tem tudo a provar. O Brasil demorou décadas para reconhecer esses homens como mereciam. Os pracinhas voltaram em 1945 sem desfile, sem festa organizada, sem o peso de heróis. Muitos foram esquecidos rápido demais, engolidos pelo cotidiano de um país que já olhava para frente e não tinha tempo para olhar para trás. Alguns morreram sem pensão, sem reconhecimento formal, sem que os filhos soubessem direito o que o pai havia feito na Europa. A ingratidão não apagou o feito, mas deixou uma dívida que o tempo cobra com juros, e é por isso que histórias como a de Camaiore precisam ser contadas. Não como curiosidade histórica, não como orgulho vazio, mas como lembrança concreta de que homens comuns, vindos de lugares simples, foram capazes de fazer o extraordinário quando ninguém esperava nada deles. Dizem que a pedreira ainda está lá, no mesmo lugar onde 4 homens rastejaram pela vegetação numa madrugada de outubro, e em algum lugar de Camaiore, numa parede de pedra que o tempo vai desgastando devagar, uma placa resiste, com nomes brasileiros gravados fundo o suficiente para não sumirem na primeira chuva. 3 homens riram numa praça de pedra em outubro de 1944. Antes do amanhecer seguinte, os soldados que eles desprezaram já haviam mudado o mapa daquele setor inteiro, sem fanfarra, sem plateia, sem pedir licença para ninguém. A FEB não foi para a Itália buscar glória,
Foi porque o país precisava, porque a convocação chegou e porque homens simples de Juiz de Fora, Recife e Belo Horizonte decidiram, cada um à sua maneira, que valeria a pena atravessar um oceano e subir um morro no escuro. Essa decisão custou 468 vidas. E salvou muito mais do que isso. Se essa história chegou até você hoje, ela ainda não foi esquecida. Mas depende de cada um de nós para continuar chegando. Conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Queremos saber até onde a história dos pracinhas está chegando. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer o que o Brasil fez na Segunda Guerra. Esses homens merecem ser lembrados.